Meu nome é Pedro Las Casas. A gente vai conversar um pouquinho sobre linfoadenomegalia, alguns conceitos para a gente revisar, alguns conceitos semiológicos e diagnósticos. Deixa eu começar de linfonodomegalia e passar para a esplenomegalia. Então vamos lá. Então, o que é linfonodomegalia? Classicamente, linfonodomegalia são conhecidos como linfonodos com mais de 1 centímetro de diâmetro, no maior diâmetro, sendo que algumas especificações do linfonodo supraclavicular, poplíteo, ilíaco, epitelioclear, esses maiores do que 5 milímetros já são considerados linfoadenomegalias. Aqui a gente tem onde que são consideradas as áreas de linfonodomegalia. A gente tem o anel de Waldeyer, que são as tonsilas, a base da língua e a nasofaringe. Os linfonodos da região cervical, compreendendo tanto supraclavicular, occipital e pré-auricular. Os linfonodos infraclaviculares. Os linfonodos axilares. Os linfonodos hilares, próximo ao hilo pulmonar. Mediastinal, aqui contando a parte pré-vascular, paratraqueal, paracarinal, subcarinal e mediastinal posterior. O baço, contando como uma região linfonodal, as regiões paraórticas em abdômen inferior, a região mesentérica, região epitelioclear, a região ilíaca, a região inguinal e femoral e a região poplítea. Então, quando a gente pensa num paciente que chega para a gente com linfonodomegalia, a gente parte primeiro da anamnese para a gente começar a entender o que está acontecendo com o nosso paciente. É importante que a gente saiba a idade do paciente para a gente pensar nas patologias mais prevalentes, a duração e evolução dos sintomas, quanto tempo aquele linfonodo tem evoluído, a caracterização dos sintomas associados, a presença de dor ou sensibilidade à mobilização desses linfonodos, a consistência dos linfonodos e se ela é generalizada ou localizada. É importante que a gente saiba sintomas de infecção ou malignidade, então saber se o paciente está apresentando febre, se está apresentando dor local, se está apresentando algum sintoma de pródromo infeccioso. É importante também que, pensando em linfoma, igual a gente conversa na aula sobre linfoma, alguns sintomas que são associados são os chamados sintomas B. Se o paciente tem apresentado febre, como é a periodicidade dessa febre, se o paciente tem apresentado sudorese noturna e se o paciente tem perda de peso. Lembrando que o linfoma, isso é mais de 10% de peso em 6 meses, uma perda não intencional. Lembrar de contato com animais, viagens e comportamento de risco. Além disso, fazer a indagação de quais são todas as medicações que o paciente está usando. No exame físico, o que é importante para a gente começar a diferenciar uma coisa da outra? A consistência, os linfonodos podem ser endurecidos ou firmes e fibroelásticos. Linfonodos endurecidos são quase sempre linfonodos patológicos, são praticamente associados a neoplasias e neoplasias sólidas. Os linfonodos firmes ou fibroelásticos, eles podem ser tanto infecciosos quanto associados ao linfoma. Linfoma, diferentemente dos linfonodos metastáticos, eles também são firmes e fibroelásticos. Então, não é uma coisa que a gente consegue excluir que esse linfonodo seja patológico só com a consistência dele. A fixação, os linfonodos móveis no espaço subcutâneo são geralmente de linfonodos benignos, e os fixos aos tecidos adjacentes ou uns aos outros, fazendo um emaranhado ou mesmo um grande bloco de linfonodos acometidos, como os cervicais, isso chama atenção para um significado patológico desse linfonodo. Sobre a sensibilidade, o aumento recente ele fala a favor de ou patologias infecciosas ou linfomas mais agressivos, enquanto linfonodos que vêm com o tempo mais aumentado, a gente começa a pensar, por exemplo, em tuberculose ou coisas que têm um caráter mais crônico. Se ele é doloroso ou não, isso também importa. O linfonodo doloroso é associado às infecções próprias bacterianas do linfonodo, como a linfadenite, e os linfonodos indolores associados a quadros neoplásicos. Pensando agora um pouquinho na localização desse linfonodo. Os linfonodos localizados, se eles forem únicos ou em locais próprios, a gente começa a pensar em coisas mais localizadas, como a infecção piogênica desse linfonodo. Se a gente pensar no linfonodo cervical, a gente pensar em faringite ou otite média, pensar no linfonodo cervical como reflexo de um abscesso dentário ou mesmo de uma infecção viral. Linfonodos inguinais, pensar em linfonogranuloma venéreo ou mesmo sífilis, que ocasionalmente pode fazer linfonodomegalia. A tuberculose, principalmente se cervical, e os linfomas também podem dar-se linfonodos cervicais isolados, ou qualquer lugar, né? Pode ser um linfonodo isolado. O que chama atenção para linfonodomegalias generalizadas? As linfonodomegalias generalizadas podem ser associadas a infecções virais, como mononucleose, tanto por CMV quanto EBV, o sarampo e a rubéola. Etiologias bacterianas, como endocardite, também podem fazer linfonodomegalias generalizadas.
A histoplasmose pode fazer linfoadenomegalia generalizada e a toxo também. Doenças inflamatórias como sarcoidose, lúpus e artrite reumatoide também podem evoluir. Geralmente, esses linfonodos de pequeno tamanho, próximos de 1 centímetro, não dolorosos também, de evolução mais crônica. E também as doenças neoplásicas, como as metástases, os linfomas em estadios avançados e as leucemias podem evoluir com linfoadenomegalia generalizada. Aqui a gente tem um PET de um linfoma, quando a gente vê que tem várias cadeias acometidas. Uma coisa importante do PET, que a gente vai até falar um pouquinho mais na frente, que ele avalia também a atividade desse linfonodo. Pensando em locais, a gente tem muito comumente linfonodos cervicais acometidos, e aqui a gente, por localização, começa a pensar em algumas coisas diferentes. Quando a gente tem linfonodo anterior, a gente começa a pensar em infecções de cabeça e pescoço, infecções como mononucleose, tanto por CMV quanto EBV, e toxo. Linfonodos posteriores, a gente pensa em TEMB, pensa em linfomas e pensa em câncer de cabeça e pescoço. No pré e pós-auricular, infecções locais, como meato auditivo externo, como otite externa ou uma otite média. No suboccipital, principalmente infecções do couro cabeludo. Nos linfonodos supraclaviculares, a gente já viu isso na semiologia, né? Pensar em alterações pulmonares, neopulmonar, neogastrointestinal, neo de esôfago e neo de retroperitônio. E supraclavicular esquerdo, pensar em neoplasias de tórax, de retroperitônio ou mesmo infecções bacterianas. Que a gente tem um quadro de um linfonodo secundário a uma tuberculose cervical, onde a gente consegue ver um padrão muito mais inflamatório flogístico do linfonodo. Outros linfonodos periféricos, a gente vai ter os linfonodos axilares, que são associados a alterações principalmente de tórax, então melanoma, linfoma, câncer de mama, prótese de silicone podem fazer linfonodos axilares palpáveis. Os epitrocleares podem ser associados a infecções também, não é muito comum a gente palpar linfonodo epitroclear, na verdade é bem raro. E os linfonodos inguinais, grandemente reativos a infecções locais, como doenças sexualmente transmissíveis, cânceres em regiões pélvicas ou mesmo linfoma. A gente tem que lembrar que as drogas também são um importante causador de linfonodomegalia. A gente até vê bastante com allopurinol. Aqui a gente tem uma listinha do que pode fazer linfonodomegalia. A gente percebe um predomínio de antibióticos e de medicamentos usados para o sistema nervoso central, como fenitoína, carbamazepina ou a lamotrigina, aqui como importante causador de linfoadenomegalias. O que a gente pode destacar como causas pouco comuns de linfonodomegalia? Aqui a gente tem, por exemplo, que lembrar de Castleman. Castleman é uma doença da interleucina 2, é uma doença que tem um certo grau de clonalidade, onde eu tenho uma hiperplasia linfóide angiofolicular e a gente cursa com linfoadenopatias mais sintomas sistêmicos, como febre, hepatomegalia e esplenomegalia. Aqui a gente tem um esboço do que acontece. Então, a gente tem uma hiperatividade de linfócitos T e B secundário, as interleucinas 2 mutadas, e com isso a gente faz a linfoadenomegalias de pequeno tamanho, e é um diagnóstico muito difícil para a gente fechar a Castleman. A gente precisa de um patologista muito bom para a gente poder fechar a doença de Castleman. A gente trata com quimioterapia também, ou até rádio, então é uma doença neoplásica. Kikuchi é uma doença benigna, muito rara, eu vi 2 vezes só. É mais comum em mulher jovem e cursa com linfadenopatia cervical quase sempre, pode ser em outros lugares também, mas geralmente cervical, e febre. É um diagnóstico de exclusão muito difícil e até o diagnóstico diferencial com Castleman é muito complicado. A gente está na clínica, mas lembrar que na pediatria a gente tem a doença de Kawasaki, que é a vasculite mais comum na infância, que vai cursar com linfadenopatia cervical associada a sintomas sistêmicos também. Então, como que a gente vai avaliar esse paciente? Esse paciente vai ser avaliado, geralmente a gente pode pedir hemograma para ver se tem alguma coisa associada com linfocitose, ou anemia e plaquetopenia. O LDH também é um importante marcador das doenças linfoproliferativas. O VHS, para a gente poder ver se tem algum quadro inflamatório associado, assim como o PCR. Sorologias básicas devem ser solicitadas, como HIV, CMV, EBV e toxo. Além disso, em suspeitas de quadros mais arrastados, o PPD ou mesmo o GeneXpert pode ser solicitado já de início, e de acordo com os sintomas que o paciente tiver também, claro. Os exames de imagem, a gente vai ter ultrassom, o PET e a tomografia. O ultrassom não é o exame muito adequado, a gente consegue ver linfonodos muito superficiais, mas a gente consegue delimitar pouco esses linfonodos. É um exame muito ruim para a gente ver a linfonodomegalia. Ele é bom mais para pescoço.
Fora isso, a gente vai ter uma limitação do uso do PET, do ultrassom. A tomografia é um exame muito bom para a gente ver linfonodo, a gente consegue delimitar bem os linfonodos, principalmente a gente conseguir fazer contraste, e ele vai ser usado para localização, estadiamento e uma série de outras coisas dos linfomas também. O PET, como a gente já falou, ele vai ser muito bom porque a gente consegue ver atividade também. Eu consigo ver se aquele linfonodo ele está aumentado sem ter uma atividade metabólica associada ou com uma atividade metabólica associada. Na suspeição, então, a gente vai ter que biopsiar. Então, se eu tenho um linfonodo não doloroso, um linfonodo fixo, ou mesmo um linfonodo que tem sorologias todas negativas, maiores de 1 centímetro, a gente vai acabar pensando em biopsiar esse linfonodo. Caso a gente biopsie, sempre tentar uma biópsia excisional. É importante para a gente que seja retirado todo o linfonodo para a gente poder observar a arquitetura do linfonodo. Passando já para a esplenomegalia, a gente tem que lembrar que a esplenomegalia, então, é um aumento do baço. Os limites do baço são entre 12,3 na mulher e 14,5 no homem. A gente tem a presença do baço acessório em 15% dos indivíduos, não avaliável ao exame físico. E como é que a gente vê o baço? O baço habitualmente não é palpado. A gente tem poucos pacientes onde a gente consegue palpar o baço, porque ele fica localizado abaixo da caixa torácica, no abdômen superior. Então, a gente tem algumas manobras que facilitam a gente ver a esplenomegalia, como a inspiração profunda e depois a expiração profunda. As manobras laterais de colocar o paciente de decúbito para palpar o recesso aqui embaixo, que a gente chama de espaço de Traube, ver se o Traube está maciço ou não. Mas o método ideal para a gente achar o baço, ver se ele está aumentado, é os métodos de imagem. Então, a ultrassonografia é um bom exame de imagem para a gente ver baço, a gente consegue medir o baço com uma sensibilidade e especificidade boa, assim como a tomografia e ressonância também são exames bons para a gente poder avaliar baço. O que vão ser causas de linfonodomegalia? A gente tem uma série de esplenomegalia. A gente tem uma série de causas de espleno. A gente tem algumas mais comuns, como as causas congestivas. A gente vê bem no paciente C como uma esplenomegalia dolorosa. A cirrose, a gente não tem um baço sempre aumentado, na grande maioria dos baços diminuído, mas algumas causas, como por exemplo a amiloidose, cursando com cirrose, pode fazer baço aumentado. Tromboses também podem levar a baço aumentado, a trombose de Budd-Chiari, por exemplo. As doenças mieloproliferativas crônicas, todas elas, a PV, a LMC, a mielofibrose, podem cursar com baço aumentado, assim como as leucemias, principalmente a leucemia mieloide e linfóide aguda, também podem fazer isso. A LLC também vai poder fazer isso como um linfoma que cursa com baço aumentado. Um dos linfomas também que vai fazer isso vai ser o linfoma de zona marginal e outras metástases e mieloma um pouco mais raro. Das infecções, a gente não pode esquecer o nosso clássico, a leishmaniose e a esquistossomose como causas comuns de esplenomegalia no nosso meio. Outras causas menos comuns, a gente tem a TB, o CMV, endocardite, hepatite, salmonela. Causas inflamatórias, a gente tem um quadro importante, que é a síndrome de Feld, que é o paciente com artrite reumatoide, que evolui com citopenia mais esplenomegalia. A gente também tem o lúpus e a sarcoidose como causas comuns. As doenças infiltrativas, a gente vai ter algumas também que a gente vai ter. A gente tem a doença de Gaucher e a doença de Mampic e a amiloidose como causas de esplenomegalia. E causas de hiperesplenismo, como, por exemplo, a doença, a anemia falciforme e a anemia hemolítica autoimune podem cursar com aumento do baço também. O que vai ser sintoma para a gente de baço aumentado? O que os pacientes vão queixar? Os sintomas associados à esplenomegalia podem ser associados à saciedade precoce, onde o paciente, logo que ele começa a comer, ele já se sente saciado pela localização do baço próximo ao estômago, a plenitude pós-brandial ou mesmo a distensão abdominal pós-alimentação ou mesmo sem alimentação. A gente pode, nos casos de esplenomegalia muito maciça, apresentar uma dor referida no peito ou mesmo no ombro esquerdo. E lembrar de sempre arguir os sintomas associados ao linfoma. Aqui estão nossas referências e obrigado.